Glória a Deus. Gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha estar aqui com os irmãos. Uma alegria muito grande. O pastor já aqui disse praticamente tudo que eu ia dizer na apresentação. O nome os irmãos aí já ouviram. E a minha esposa também eu ia falar sobre, mas também já ouviram, está lá na obra. Faz a obra melhor do que eu. Então fique tranquilo. Está lá no Bebedouro. Quem conhece o Bebedouro já ouviu falar. Seus irmãos já ouviram falar, né? Fica lá na área rural, na região de Jequitibá. Eu estou lá há mais ou menos uns 11 anos, morando lá no Onça, auxiliando o pastor João e o pastor Neto. Pastor João da Sanfona, né? Todo mundo conhece o pastor João, digníssimo pastor João da Sanfona. Só tem que trazer ele aqui um dia. Já veio aqui? Isso aí, pastor. O senhor esteve lá no baú uma vez, eu lembro que o senhor pregou lá. Antes da Covid, antes da pandemia, isso, pastor João esteve lá. Então estamos lá e Deus nos agraciou com a direção lá no Bebedouro. O Bebedouro fica mais ou menos uns 6 quilômetros lá do Onça. Eu estava efetivamente no baú. Eu ajudava o pastor Neto no Onça, mas efetivamente lá no baú com o pastor João. Todas as quartas e domingos, coordenador de escola bíblica, professor de escola bíblica, minha esposa também trabalhou muito lá, para a honra e glória do Senhor. Mas agora estamos lá no Bebedouro. Orem por aquela obra, porque é uma obra muito difícil, lá não é fácil. E eu estou vendo aqui o irmão Gersinho, diácono Gersinho e a irmã Neuza. E eles, aqui para fazer justiça, foram o casal que foi um dos primeiros lá, né? Que começaram a obra lá do Bebedouro, pela informação que eu recebi lá dos irmãos. Em 2015 eu conheci aquela obra, e depois a obra parou por causa da pandemia e por causa de um problema que aconteceu na casa do irmão Geraldo, que é onde nós fazemos os cultos, e depois nós voltamos, estamos lá, falta pouco para terminar de construir. Amém? Continue orando em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, deixasse aberta aí em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, viu, pastor João, Igreja do Senhor, povo de Deus abençoado. Que nós vamos ler aí 2 versículos dessa carta. Eu vou dizer já os versículos, deixem abertas aí, por favor, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, que nós vamos já ler 2 versículos aí. O pastor João estava aqui falando a respeito de uma situação, estava convocando a igreja para os cultos de terça e quinta. Eu não combinei nada com o pastor João, até porque quando ele me convidou, eu perguntei se havia um tema, ele disse não, o tema é livre. Então eu pensando aí durante esse tempo, no que a gente viria aqui para discorrer com os irmãos, eu me lembrei da oportunidade que tivemos lá na sede, no culto em que nós tivemos a oportunidade de dirigir lá o baú, o Bebedouro e o Onça. Alguns irmãos estavam lá, eu creio que alguns não puderam ir. E aí nós tivemos ali a oportunidade de levar uma palavra. Mas devido ao tempo, devido ao tempo que foi dado por causa das outras questões lá, né, outras situações que aconteceriam no culto, que precisavam ser realizadas, o tempo foi um pouco curto, mas eu creio que foi da vontade do Senhor tudo que ali aconteceu. Mas eu precisava falar mais algumas coisas, e eu estava pensando, quando eu estava vindo para cá, até antes mesmo de estar vindo para cá, a respeito de que eu estava falando lá e que precisava continuar dizendo. Eu disse naquela época que naquela noite eu faria um alerta aos irmãos que ali estavam. E vim com essa vontade no coração também para fazer esse alerta aos irmãos que aqui estão, aos queridos irmãos. E aí eu estava dizendo que não combinei nada com o pastor João, que os irmãos vão perceber que tem a ver com o que ele falou aqui. E quem estava lá vai se lembrar do pouco que nós falamos, mas como aqui temos um pouquinho mais de tempo, nós vamos falar um pouco mais a respeito daquele assunto.
E o tema dessa mensagem hoje, irmãos, é o perigo e a ilusão de abandonar a congregação. E o texto que eu vou ler está exatamente falando a respeito disso, aí na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Os versículos são versículo 24, Hebreus capítulo 10, versículo 24, e o versículo 25, que dizem assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que nós possamos ser usados pelo teu Espírito aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Por que eu resolvi falar a respeito da mesma coisa que eu comecei a falar lá? Comecei e completei. Lá foi uma realidade, aqui uma outra realidade. Por que eu resolvi falar a respeito desse tema? Porque é uma preocupação que eu tenho, como foi falado aqui, pela natureza do meu trabalho, eu viajava muito. E aí eu participei, fiz parte de algumas denominações, chegava num determinado local para trabalhar, viajava muito, e aí não tinha denominação a qual eu congregava, eu ia para outra para congregar, porque precisava congregar. E aí em 2007 eu aposentei lá em Mato Grosso do Sul. Nós fizemos uma obra missionária, eu e minha esposa, Deus nos usou no Mato Grosso do Sul para fazer uma obra missionária nas regiões ribeirinhas lá do Rio Paraguai, onde 23 almas foram ganhas para Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. E também trabalhei na obra missionária em Manaus. Enfim, passamos por alguns lugares do Brasil e pela misericórdia do Senhor fizemos a obra nesses lugares por onde nós passamos. Mas eu aposentei em 2007 e fui morar em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, a minha esposa é do Rio de Janeiro. E eu vou fazer 39 anos de casado com a minha esposa, para a glória do Senhor. Tem 2 filhos, o Sérgio e a Sara. Tem 2 netos com o Sérgio, também chamado Sérgio, Sérgio Neto. Lá é Sérgio avô, Sérgio pai, Sérgio Neto. O Sérgio Neto, o nome foi dado para me honrar. Eu fiquei muito feliz quando meu filho disse: vou colocar o nome do meu filho Sérgio também para honrar o Senhor. E aí até eu brinquei assim na época: quando o Sérgio Neto tiver um filho, vamos colocar também de Sérgio. Aí a minha filha fala assim: que marmota, pai, você não vai fazer isso não. Isso é para brincar, é a dinastia do Sérgio. Mas para mim foi uma honra muito grande. Eu amo muito a minha família em nome do Senhor Jesus. E nós chegamos em Belo Horizonte mais ou menos no final de 2007. E aí eu fui para uma determinada igreja lá, batista também, convidado por uns irmãos para poder ajudar a organizar o estatuto lá da igreja e tudo. E aí acabou que algumas coisas aconteceram, eu percebi que a ideia não era muito aquela e a gente acabou não ficando lá naquela congregação. E aí eu me senti tentado, o que muitos cristãos também se sentem tentados, a ficar em casa. Isso é um dos maiores perigos que um cristão que pode acontecer na vida de um cristão, é ele se sentir tentado e ceder a essa tentação de ficar em casa. Por isso que eu coloquei o tema aqui: o perigo e a ilusão de abandonar a congregação. Por isso que eu vim aqui fazer esse alerta a você, meu irmão, a você, minha irmã. Talvez você está firme, talvez você não tenha esse sentimento que eu tive naquela época de ficar em casa, porque eu pensei assim: eu poderia ficar em casa e não ir para a igreja nenhuma. Isso
por incrível que pareça, esse pensamento, ele é vigente na cabeça de muitos cristãos. Eu tenho 25 anos de cristãos, de servo do Senhor. Conheço muitos irmãos, muitas pessoas. Conheço muitas pessoas que hoje estão em casa, que por algum problema ou outro não vão mais para suas congregações. Isso é muito sério, isso é muito grave. E um dia eu me senti tentado a ficar também. E eu pensava assim, bom, eu tenho a Bíblia, eu faço minhas orações, eu tenho a televisão. Antigamente não tinha essa quantidade de redes sociais que nós temos hoje, mas tinha os cultos na televisão, tenho culto na televisão, então eu posso ficar em casa e assistir esses cultos, orar, ler a minha Bíblia e tudo. E aí, irmãos, eu senti um forte impulso do Senhor dentro do meu coração. Eu digo que foi do Senhor porque é extremamente bíblico o que eu vou dizer aqui hoje, nesta noite. Quem sabe você já está pensando assim, ou quem sabe você conhece alguém que está passando por isso. Talvez se decepcionou com o pastor da igreja, talvez se decepcionou com um irmão na igreja, talvez acha que a caminhada é muito difícil e resolveu ficar em casa. E você talvez não esteja assim, talvez não seja a sua condição, mas você vai ter respaldo, vai ter uma palavra para orientar essa pessoa e dizer, olha, eu aprendi na noite de domingo que você não pode continuar assim por causa disso, disso, disso. E aí vieram no meu coração 3 motivos para que eu deixasse de pensar daquela forma. Motivos fortes que mexeram com a minha estrutura, mexeram com a minha vida. Eu sempre fui muito questionador, sabe, pastor? A minha esposa se converteu, eu fui me converter 7 anos depois. Sofreu comigo, coitada. Ela não está aqui. Eu costumo brincar que os joelhos da minha esposa, eles não têm pelos, não é porque ela raspa, é porque ela orou muito por mim, irmãos. E aí, em 1997, eu entreguei o coração para o Senhor. E eu já fui questionador desde antes de conhecer o Senhor. E ela sofria porque eu fazia cada pergunta. E eu entreguei meu coração para Jesus, comecei a trabalhar na obra, conhecer um pouco das Escrituras. E aí, eu continuei sendo um questionador. Eu não me contento muito quando alguma coisa, as pessoas me falam algo e eu pergunto assim, mas você tirou isso da onde? Isso é assim por quê? As pessoas dizem assim, é assim porque é. Eu não gosto muito desse assim porque é. A minha filha, quando era pequenininha, a Sara, ela fazia algumas perguntas para mim e para minha esposa e a gente respondia assim. Ela falava assim, porque é não é resposta. É lógico que muitas coisas a gente não vai encontrar resposta. Você pode ficar certo disso, pode ficar certa disso. Algumas coisas só Deus. Eu tenho as minhas questões, as minhas perguntas, que quando eu chegar no céu, eu vou chegar para Deus, eu vou fazer essas perguntas. Que eu creio que não tem resposta. Pode até ter, mas eu não tenho até hoje. E eu sempre fui muito questionador, irmãos. E talvez isso tenha sido o motivo de eu querer ficar um tempo em casa. E aí eu senti que eu estava correndo um risco muito grande de provavelmente não voltar mais. Por quê? Primeiro motivo que me fez abandonar essa ideia de abandonar a congregação, o corpo. Quando eu aprendi a respeito do corpo de Cristo, quando eu li e esmiucei o que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, falou na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a respeito do corpo de Cristo, isso chamou muito a minha atenção. Por quê? Porque a comparação que o Senhor faz do corpo humano com o corpo de Cristo é extremamente importante para a gente entender isso. Porque eu faço aqui uma pergunta para você meditar. Se uma orelha do corpo for cortada, ela sobrevive? O corpo sobrevive? Sobrevive. Se alguém perder uma orelha, se alguém vier com a faca e cortar a sua orelha, espero que isso não aconteça, seu corpo vai sobreviver. Vai sofrer, mas vai sobreviver. Se alguém vier e cortar o seu dedo, vai sobreviver? O seu corpo vai sobreviver? Vai sobreviver. Vai correr, vai tomar remédio, vai fazer uma cirurgia, vai fazer os tratamentos, os cuidados médicos. O corpo vai sobreviver, mas vai sofrer.
por causa da falta do dedo. Mas a orelha e o dedo, ou qualquer outro membro do corpo, jamais sobreviverá se ficar fora do corpo. E depois você lê lá o texto, 1 Coríntios capítulo 12, essa comparação que é feita entre o corpo humano e o corpo de Cristo. O que o Senhor quer dizer para nós nesta noite? Que se você ficar fora do corpo, você é um membro fadado ao fracasso, fadado a uma putrefação espiritual, fadado a uma decadência espiritual até a morte. Por isso essa comparação, irmãos. Não tem como sobreviver fora do corpo. É vital que a gente permaneça no corpo de Cristo, inserido no corpo, prestando serviço no corpo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Isso mexeu muito comigo quando eu estava lá em casa um dia pensando, então mesmo assim eu posso continuar no corpo e mesmo assim ficar em casa. Ainda me senti tentado. Eu pensei assim, bom, eu visito algumas igrejas, eu dou a paz do Senhor para os irmãos, ando com a Bíblia, mas não quero saber de igreja, eu vou ficar em casa mesmo assim. Mesmo com essa advertência, eu ainda fui tentado, senti tentado a não vir mais para a igreja. Mas aí me veio uma outra advertência: a obra. Quem gosta de fazer a obra do Senhor, levanta a mão aqui. Aí. Quem gosta de fazer a obra do Senhor? Amém. E você está corretíssimo, porque é bíblico. Ninguém foi chamado pelo Senhor para ficar no banco. Alguma coisa você vai fazer na obra do Senhor. Algum dom Deus tem preparado para ti. Algum ministério Deus já separou para você. Você pode ter certeza disso. Alguma coisa você vai fazer. Porque as próprias Escrituras nos orientam, nos adverte de para que e por que nós estamos no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, eu estava dizendo lá no templo naquela época, versículo 58, ele diz assim: sede firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nenhum trabalho é em vão, ou nenhum trabalho é vão no Senhor. Então você está certo de levantar a mão e dizer que quer fazer a obra do Senhor. Você quer ver um outro texto? Efésios capítulo 2, versículo 10. Interessante que esse versículo 10 de Efésios capítulo 2 aí das Escrituras, ele está num texto onde a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. No versículo 9, 8 e 9, ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem vem de obras para que ninguém se glorie. E a gente para no versículo 9. Mas no versículo 10 de Efésios capítulo 2, depois você dá lá uma verificada, ele diz assim: mas, sempre tem um mais, né? Mas somos feitura dele, criados para toda boa obra, que ele preparou de antemão para que andássemos nela. Então não somos salvos pelas obras, mas fomos criados para andarmos na obra do Senhor. E ainda tem um texto mais forte ainda que mexe muito comigo. É na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2, quando ele fala a respeito da fé sem obra. E ele diz assim: mostre-me a sua fé, que eu mostro. Mostre-me a sua fé, que eu mostro a minha fé com as minhas obras. Porque a fé sem obra é morta. Olha só que coisa, irmãos. A fé sem obra é morta. A obra não te leva à salvação. A obra não te apresenta diante de Deus. Mas ela precisa ser. Ela tem que ser uma consequência do seu chamamento. Uma consequência da sua salvação. Uma consequência da sua libertação. Seguindo o Mestre.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Então essas duas coisas me chamaram muita atenção, irmãos. Quando eu fiquei lá em Belo Horizonte pensando, isso em 2008. Será que eu devo, não devo, volto para a igreja? Foi alguns meses, não foi muito tempo. Mas isso me chamou muita atenção, o corpo. O Senhor falou no meu coração, você não pode ficar fora do corpo. Se você ficar fora do corpo, vai morrer. E eu amo fazer a obra do Senhor. Eu costumo dizer que eu nasci, espiritualmente falando, em 1997, porque eu entreguei meu coração em 97, lá em Manaus, uma obra gigantesca de Deus na minha vida. Nós saímos do Rio de Janeiro em 1995, eu e minha esposa. Eu fui em julho lá para Manaus para servir no quartel lá. E ela não pôde ir em julho por causa da escola das crianças, então eu fiquei lá até o final do ano, quando eles chegaram para matricular em 96. E como o nosso tempo não é o tempo de Deus, em 1997, um ano e meio depois, eu fui entregar meu coração para Jesus na Igreja Metodista Central de Manaus. Pastor Adolfo, meu primeiro pastor. Um homem que respondeu 80% das perguntas que eu tinha. Que sabedoria. Faleceu em 2011, o pastor Adolfo. Eu cheguei na igreja cheio de perguntas para fazer. Quando eu fiz uma visita, ele me chamou para um estudo bíblico. Eu fui para o estudo bíblico, sentei na sala e voltei para o estudo bíblico na outra semana. Eu gostei tanto, eu fiz tanta pergunta. O homem respondeu dentro das escrituras. O Senhor usou aquele homem para me responder. E eu voltei e fui voltando e voltei. Até que eu fiz igual o eunuco lá do Filipe, do Atos dos Apóstolos. Falei, eu entendi que Jesus precisa entrar na minha vida. Nós temos água. O que falta para eu ser batizado? Ele falou, calma, você tem que passar pelo discipulado. E aí em abril eu passei pelo discipulado em nome do Senhor. Mas já nasci, irmãos, querendo fazer a obra, já querendo visitar, já querendo evangelizar. Ele, calma, você não está com muita pressa, espera um tempo e tal. Mas eu já queria fazer. Deus, eu sinto que Deus tinha uma pressa na minha vida. E aí já engajamos na obra. Ficava mais na sombra da minha esposa do que nada, porque ela sabia muito mais do que eu, ainda sabe muito. A minha esposa é uma bênção. E a gente caminha junto hoje em nome de Jesus. E eu ficava na sombra ali e tal, até que as coisas foram acontecendo. E eu sempre gostei, irmãos, de fazer a obra. E essa questão da obra também mexeu muito comigo, porque eu pensei assim, não tem como eu fazer a obra sem ir para a igreja. Ainda resisti, ainda fiquei pensando, será que eu posso ainda fazer a obra sem ir para a igreja e tal? Aí o Senhor mexeu comigo de novo e me disse o seguinte: nas escrituras, porque, irmãos, abrindo parênteses, você pode fazer a obra sem vir para a igreja. Você pode distribuir folheto, você pode levar sopa para os mendigos, isso é importantíssimo. Visitar hospitais, precisamos fazer essas obras aí. Pode fazer o que você quiser fazer. As pessoas vão se beneficiar. Amém? Elas vão conhecer o Senhor. Você vai entregar folheto, ela vai conhecer a palavra. Mas o Senhor falou no meu coração: procura nas escrituras e vê se você encontra alguém que fez carreira solo. Que missionário, que obreiro nas escrituras fazia carreira solo? Nenhum, eu nunca encontrei. O próprio Jesus. Às vezes as pessoas pensam que Jesus acordou de manhã um dia lá e falou assim: tem nada para fazer hoje, acho que eu vou lá na terra morrer pelos seres humanos e salvar algumas pessoas. Não, irmãos. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus que enviou. Deus organizou o plano da salvação e enviou Jesus para pregar e consumar esse plano. E hoje, através da igreja, ele divulga esse plano. É totalmente organizado, organizadíssimo, irmãos. E quando Jesus foi embora dessa terra e o Espírito Santo veio, e você olha para as escrituras, o início da igreja ali, especificamente em Atos dos Apóstolos, eu fico vendo aqueles homens ali, irmãos, prestando obediência uns aos outros. Como foi falado aqui, eu fiquei 27 anos no quartel, irmãos. Eu sei muito bem o que é hierarquia e disciplina. Mas sabe o que está acontecendo hoje?
Uma crise de autoridade invadiu o mundo, irmãos. As pessoas não respeitam mais ninguém. As pessoas não querem respeitar os pais. Aí elas não respeitam os professores. Aí elas não respeitam seus patrões, seus chefes. Às vezes respeitam só para não ser mandado embora. Mas aquele respeito mesmo de ética que precisa, de lealdade, de moral, muitos já perderam. As pessoas não respeitam seus pastores, seus obreiros. Uma crise de autoridade hoje na face da terra, irmãos. Isso é terrível. E aí, as pessoas não querem mais. As pessoas não estão nem mais para a obra do Senhor por causa dessa crise de autoridade. E aí acham que pode fazer a obra de qualquer jeito. Às vezes eu fico ouvindo alguns pregadores na internet desencorajando as pessoas a vir para a igreja, pastor. Não, você não precisa dar dízimo, você não precisa ir para a igreja, isso é bobagem. Vai perguntar quem é, vai saber quem é. Já passou por mais de 30 igrejas. Normalmente é um desigrejado, que não tem responsabilidade com nada, que nunca obedeceu ninguém, que está passando por crise de autoridade também, irmãos. E não tem nada para nos informar. Tem muitos pregadores bons. Às vezes eu vejo alguns pregadores bons na internet. Mas vigia com esses pregadores de internet, que alguns não têm responsabilidade nenhuma com as escrituras sagradas. Eles falam as coisas, eles incentivam, eles envenenam a cabeça das pessoas. E depois os pastores ficam numa dificuldade tremenda para tentar resolver, para tentar ensinar a verdade, para tentar costurar, para que as pessoas não continuem com aquele pensamento que aprendeu desses pregadores. Crise de autoridade, irmãos. Não tem isso nas escrituras. Eu fico vendo lá os servos de Deus, os primeiros servos, os primeiros discípulos. Eles saíam, não iam para lugar nenhum sem autorização dos seus líderes. Não iam para lugar nenhum fazer a obra sem imposição de mão dos seus líderes e da sua igreja. Aí eles iam, viajavam, faziam a obra e voltavam e prestavam conta. A situação lá é assim, as coisas aconteceram assim. Vê lá Atos capítulo 15, aquele primeiro concílio lá, que eles se organizaram para saber a respeito da distribuição das mesas, né? Da ajuda às pessoas, e a instituição dos primeiros diáconos, hierarquia e disciplina. Nenhuma instituição, preste bem atenção, nenhuma instituição sobrevive sem hierarquia e disciplina. Até no reino das trevas tem hierarquia e disciplina. Ai de um demônio se fizer alguma coisa sem Satanás mandar, sem autorização de Satanás, irmãos. Estuda sobre batalha espiritual que você vai ver isso. Os meus parentes lá em Belo Horizonte moram num determinado aglomerado e eu também nasci lá. E eu visito lá muitos meus parentes. E aí tem uns becos lá que a gente passa. E aí eu vejo lá os meninos que fazem parte do tráfico de droga, estão lá fumando, com suas vidas perdidas, precisando do evangelho e tudo. Eles ficam sentados lá. Tem um horário, tem a programação dos horários, um rende o outro, e ele não sai daquela posição, nem pensa em sair daquela posição se o líder não mandar. Ele sobrevive com biscoito, iogurte e refrigerante sentado lá, às vezes até o dia todo, irmãos. E praticamente não sai nem para ir ao banheiro. Até no tráfico de droga tem hierarquia e tem disciplina. Aí chega muitos crentes, não querem obedecer os seus líderes, querem fazer a obra de qualquer forma. Isso mexeu muito comigo, porque eu gosto muito de fazer a obra. E Deus falou no meu coração, eu digo que foi o Senhor, porque é extremamente bíblico esta questão de fazer a obra sob a autoridade de alguém. Ninguém foi chamado para fazer carreira solo. Todos nós devemos obediência a alguém. Você pode ter certeza disso. O pastor Alcides é o nosso líder, presidente, mas ele deve obediência a alguém. Todos nós, pastor João deve obedecer, os diáconos, eu.
Não fazemos praticamente nada sem comunicar aos líderes. Porque é assim, é bíblico. E aí eu pensei assim, se eu ficar fora, como eu vou fazer a obra fora das Escrituras? Então esse foi a segunda questão que mexeu muito comigo. E a terceira, para a gente encerrar, é a identidade. Eu costumo chamar de, vou colocar aqui meu auxílio, a identidade ou a credencial. Esse ponto para mim foi o mais forte. Foi o que falou muito mais ao meu coração, mais do que os outros dois. Porque o que é uma credencial? Uma credencial é uma autorização ou uma delegação de competência para realizar algo em nome de alguém ou de uma instituição. Preste bem atenção nisso que eu vou falar aqui também. Essa questão da credencial e da identidade, irmãos, ela é tão importante que ela é, não vou dizer exaltada, mas ela é determinada e ela é até certo ponto incentivada pelo próprio Jesus. Às vezes as pessoas não param para pensar. Eu gosto muito de estudar a respeito da igreja. O que é a igreja do Senhor? Qual é a função dela na face da terra? Por que nós estamos na igreja? Qual é a nossa posição dentro da igreja? E o que nós nos tornamos quando nós estamos inseridos na igreja? Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Você quer ver uma coisa? Nos evangelhos tem uma informação a respeito disso muito importante. Sobretudo lá em Lucas capítulo 10. Preste bem atenção nesse texto. Quando Jesus enviou os 70, porque ele começou com 12, depois 70, e a Bíblia diz que ele enviou os 70 para fazer a obra. E esses 70 voltaram muito felizes. Foram por onde eles deveriam ir, esses 70 discípulos, fizeram a obra do Senhor, abençoaram pessoas se converteram, expulsaram o demônio e tal. E eles voltaram muito felizes. Lucas capítulo 10. E disseram assim para o Senhor: Senhor, que maravilha! Fizemos a obra do Senhor. Até os demônios se nos submeteram. Jesus deu neles uma lenhada, com muito amor e carinho. Jesus diz assim: eu via Satanás caído do céu como um raio, e eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, simbolizando as hostes das trevas, os demônios. É uma metáfora, né? Uma figura de linguagem. Pisar serpentes e escorpiões, e dano nenhum vos será causado. Jesus falou assim: isso é normal, eu te dei essa autoridade. Está lá em Mateus capítulo 28, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O poder foi dado a Jesus no céu e na terra, mas ele transferiu esse poder pelo Espírito do Senhor, porque é maior que está em nós do que o que está no mundo, amém? Para fazer a obra. E ele então disse para os discípulos assim, para os 70: não vos maravilheis, porque Satanás se submete a vocês, mas vos maravilheis, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Conseguiram pegar isso? Ele não deu tanta importância à obra do poder daqueles homens, embora foi importante porque muitas pessoas foram libertas, mas ele deu muito maior importância ao fato de eles estarem fazendo parte do corpo, fazendo parte da igreja, e por causa disso o nome deles estava arrolado nos céus. Essa precisa ser a preocupação maior, irmãos. A nossa identidade.
Qual é a sua identidade? Até os demônios conhecem isso. Você quer ver uma coisa? Lá em Atos dos Apóstolos tem uma história interessante. A Bíblia diz que 7 filhos, não sei se vocês lembram desse texto, não estou com ele agora na memória aí. Mas está lá em Atos. Lê o livro todo, você vai ver essa história lá. A Bíblia diz que 7 filhos de sacerdotes foram expulsar demônios de um cara. Aí chegaram para o demônio e falaram assim: você está expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Irmão, olha o que esse cara vai fazer. Você está expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou assim: eu conheço Jesus, conheço muito bem quem é Paulo, mas vocês, quem são? E quebrou eles no cacete. Um homem bateu em 7. O demônio, né? Que eles saíram envergonhados, com a roupa rasgada. Irmãos, eles não foram lá pela fé. Eles não foram lá com essa convicção de que eles são de Deus e eles fazem parte desse povo. Porque se eles tivessem feito isso, o resultado seria outro. O demônio ia sair em nome de Jesus. Mas você está expulso em nome de Jesus que Paulo pega. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Vocês são quem? E quebrou eles no pau. Identidade, irmãos. Qual é a sua identidade? Não tenha medo. Amém? Porque a Bíblia diz que maior está em nós o Espírito do Senhor do que o que está no mundo, o Espírito das trevas. Há uns dias atrás, uma irmã lá no Baú pediu para a gente visitar uns familiares aqui em Sete Lagoas, eu e minha esposa. E aí chegamos na casa. Tem quanto tempo, pastor João? Está tranquilo? Chegamos na casa, aí as meninas, aí veio a moça, disse que ela estava passando muito mal e tal, problema emocional, psicológico, depressão. Aí fomos, eu e minha esposa. Paramos o carro, entramos. Aí tinha algumas pessoas lá da família, chamaram a menina veio. Quando a menina veio uma outra junto, mas vestida igual o homem. Quando essa outra entrou, eu falei, alguma coisa está rolando aí. Aí, essa menina que estava com problemas emocionais, depressão, que fazia parte da família, sentou do lado e a outra sentou do outro lado. Aí começamos a conversar com ela e lemos uns textos bíblicos. Quando a gente estava lendo os textos bíblicos, o demônio manifestou nessa que estava com depressão. Eu não tenho tempo para dizer o que aconteceu lá, porque outras pessoas chegaram, outros crentes, outros pastores. Foi praticamente o dia todo para libertar aquela. Eu saí da casa, fui no centro de Sete Lagoas, resolvi as coisas que tinha que resolver, voltei, tinha outros pastores lá. E chegou um dado momento, o demônio olhou para mim assim, nos meus olhos, eu e minha esposa, e falou assim: eu já quis matar vocês dois, mas aquele lá de cima não deixou. Irmãos, os demônios já quis matar você. Sabe por que você está aqui? Porque aquele lá de cima, o Senhor Todo-Poderoso, não deixou. Até Ele conhece. Ele sabe a sua identidade. E às vezes tem crente que não sabe. O demônio sabe que nós somos servos de Deus ou não. É lógico que não conhece o nosso coração, mas está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Mas a Bíblia diz que Ele não pode nos tirar da presença do Senhor. Amém? Ele não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz isso. Mas tem crente que não sabe disso, ou ignora isso. Essa é uma coisa que mexeu muito comigo também, a identidade. Você precisa ter uma identidade. Você precisa ter uma credencial. Qual é a sua credencial? Você faz as coisas em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém? Eu sou filho do reino, você é filha do reino. Você não é mais criatura, é filho. E ninguém te tira das mãos do Senhor, irmãos. Porque você é filho. Você quer ver um outro texto? Irmãos, esse texto, ele é maravilhoso.
quando Jesus nos dá uma aula para que a gente tenha essa convicção de qual é a nossa identidade no reino, a identidade da igreja. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a minha função? Por que eu estou aqui? Isso vale a pena? Ou seja, isso tem algum valor? Se não tem valor para alguns, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para o Mestre dos Mestres, tem. Lá nos Evangelhos, Jesus diz assim: se um irmão pecar contra ti, vá até ele e argue-o, converse com ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Preste bem atenção nisso, que Jesus falou. Especificamente lá em Mateus capítulo 18, de 15 a 20, fala a respeito disso aí. A autoridade da igreja. Vá até o seu irmão e tente ganhá-lo. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não se arrepender, leve 2 testemunhas. Que pelo depoimento dessas 2 testemunhas, a questão vai ser resolvida. Aí Jesus diz assim: mas se ainda assim ele não se arrepender, leve-o à igreja. Se não me engano, tem um professor aqui, acho que a primeira vez que Jesus falou o nome igreja nos evangelhos, se não me engano, foi nessa realidade, nessa ocasião. Se ele ainda, com 2 testemunhas, ele não se arrepender, leve-o à igreja. E se ele não se arrepender diante da igreja, considere-o, lá ele fala gentil ou publicano, mas considere-o ímpio, considere-o afastado da igreja. Irmãos, olha a responsabilidade, a moral que Jesus dá para o seu povo. E ainda diz assim: porque o que ligares aqui terá sido ligado no céu. Isso também chama muito minha atenção. Como é que eu vou viver sozinho por aí, afastado da igreja, se a minha identidade tem que ser, quando eu estou fortalecida e real, quando a Bíblia diz que é quando eu estou inserido na igreja. Você pode não gostar, irmãos, da denominação, mas eu digo para você uma coisa: às vezes tem gente que diz assim: mas a igreja tem muito problema, as pessoas são chatas, eles falam uma coisa que eu não gostei. Irmãos, é o tal da grama do vizinho é mais verde, né? Vocês sabiam? Lê as cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, as igrejas da cidade de Corinto. A igreja da cidade de Corinto foi a igreja onde mais se manifestaram os dons espirituais, mas foi a mais problemática. Tinha problema de toda forma naquela igreja, irmãos. Até dentro das escrituras, onde tem gente tem problema. Mas é para isso que a igreja existe, para que os problemáticos, que somos nós, venham para ser curados, irmãos. A igreja é um hospital, amém? Jesus Cristo é o médico e nós somos os enfermeiros. Não dá para fugir por causa disso. Não adianta correr por causa disso. Muito pelo contrário. A igreja precisa de você, irmãos, para ajudar nessa construção, ajudar nessa cura, nessa libertação, nesse caminhar. Eu já vou encerrar por causa do horário, mas só tenho mais uma coisa aqui rápida para dizer. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo no capítulo 3, primeira carta aos Timóteos, capítulo 3, versículo 15, ele fala uma coisa lá que também chamou muito a minha atenção. Ele diz assim, nos outros versículos, ele fala assim: eu escrevo, Paulo dizendo para Timóteo, eu escrevo-lhe essas coisas para que saibam como se comportar
na igreja do Deus vivo. Aí ele completa dizendo assim: coluna e baluarte da verdade. O que é uma coluna? É o que sustenta. O que é baluarte? Depois procura lá no dicionário. É o que protege. É aqui que a verdade é sustentada, irmãos. Não é lá fora. É aqui que a verdade é protegida. Por quem? Pelo pastor, principalmente, que é o líder que foi colocado aqui. Mas por cada um de vocês, irmãos. Todo irmão que sobe aqui, todo irmão que canta ali, irmã, todo aquele que traz algo de Deus para a igreja, está fortalecendo um laço de verdade que só se vê na igreja, irmãos. Algumas coisas só acontecem na igreja. Você sabia disso? A igreja é a estrutura mais poderosa na face da terra, irmãos. Não tem STF, não tem Congresso Nacional, não tem Exército, não tem Marinha, não tem Aeronáutica. A igreja do Senhor é a estrutura mais poderosa na face da terra. Você faz parte do corpo, da instituição mais poderosa na face da terra. É aqui que nós temos a sabedoria para tratar das famílias, para tratar dos enfermos, para tratar do depressivo, do endemoniado. É aqui, irmãos. Não fique fora. Eu vou fechar essa palavra com Salmo 133 e a gente encerra. Olha o que diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é que você vai viver em união com os irmãos na sua casa? Não tem como. É paradoxal, é inadmissível, é incompreensível isso. Eu entendi isso, para a honra e glória do Senhor. E no versículo 2 ele diz assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce as orlas das suas vestes. Versículo 3 diz assim: como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quando? Quando os irmãos estão em união. Eu vou estar em união em casa com o quê? Com a minha televisão? O que a televisão tem para me oferecer, irmãos? A não ser o programa lá. O texto está dizendo: é bom que os irmãos estejam em união. Terça, quinta, escola bíblica, domingo, o máximo que você puder. Porque é assim que o Senhor quer. Amém? É assim que o Senhor fica feliz. Vou fechar para encerrar. Eu fico imaginando o Senhor à destra do Pai, e o Pai olha para ele assim e diz assim: olha lá, meu filho, que maravilha, é o fruto do teu penoso trabalho, olha lá, reunidos, louvando o meu nome, engrandecendo o meu nome, fazendo a minha obra. Irmãos, às vezes eu leio textos bíblicos e fico viajando como a coisa pode estar acontecendo. Fico imaginando Deus falando para Jesus: olha que maravilha, meus irmãos, as minhas irmãs dançando ali, suas irmãs dançando, minhas filhas, as minhas filhas cantando, os meus filhos servindo a ceia, que maravilha, ensinando a minha palavra na escola bíblica, irmãos. Não fique em casa. Você está perdendo se você fizer isso. Porque as pessoas às vezes não imaginam. Às vezes as pessoas pensam que está sentado aqui no culto, veio só para passear, mas não faz ideia que no reino espiritual, o que está acontecendo por sua causa aqui.
Cadeias estão sendo quebradas lá na sua casa, irmãos. Portas estão sendo abertas. Pessoas estão sendo libertas. O diabo não quer que você venha para cá, porque ele sabe que quando você vem, ele perdeu. Mas eu quero que o diabo perca sempre, irmãos. E Jesus vença sempre. E se depender de mim, Jesus vai vencer sempre. O diabo vai perder sempre. Amém? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Eu vou fazer só uma oração e a gente já encerra aqui. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor.